Bom, galera, eu sou Rafaela Rodrigues Santos e agora vamos para a aula de hoje. Antes de tudo, ative as notificações e se inscreva no canal. É nóis! Parlamento Jovem Brasileiro. Tem outro programa que eu cuido também, que é um programa com o Senado Federal, que tem o mesmo objetivo, né? Tanto o PJB, o Programa Parlamento Jovem Brasileiro. Hoje é aula de geografia e é isso aí. Vão até Brasília, quem for selecionado, e vão ter a experiência lá de participar de como se fazem as leis, né? E o jovem senador, o que dá acesso a esse programa é uma redação, tá? Então, se vocês também entrarem lá no site do Senado sobre o programa Jovem Senador, vocês vão ter mais informações, né? Não poderia perder essa oportunidade aqui de a gente estar falando direto com vocês para falar desses programas. Bom, então, entrando na nossa aula aqui, a gente vai falar sobre técnicas de sensoriamento remoto. No caderno do aluno tem uma atividade, se não me engano é a segunda atividade que tem lá no caderno do aluno. Tem um texto falando sobre sensoriamento remoto e tem algumas questões lá que a gente pede para os alunos responderem, né? Eu espero com essa aula contribuir, né, para respostas de vocês, caso o professor de vocês não tenham trabalhado já essa atividade, né? Então, se o professor não trabalhou, eu acho que eu vou contribuir para vocês fazerem essa atividade do caderno lá dos alunos. E caso o seu professor já tenha trabalhado essa questão com vocês, vocês podem dar uma revisitada lá no caderno para saber se tem algo a mais acrescentado que foi dito aqui na aula, tá? Então, esse é o objetivo dessa aula, né? E lógico que sempre a gente está relacionado lá, né, com a questão das habilidades que são trabalhadas no estado de São Paulo. Então, são essas três habilidades que está relacionada aqui com a nossa aula de hoje, que é reconhecer a linguagem cartográfica, os produtos do sensoriamento remoto, formas indispensáveis para a visualização de fenômenos, né, naturais, humanos, segundo a localização geográfica. Uma outra habilidade também que está relacionada aqui com o tema da aula é analisar a cartografia e as imagens de sensoriamento remoto como representações interpretações da realidade, né? Mas que, lógico, não é uma cópia da realidade, né? A gente vai ver aí como que o sensoriamento remoto trabalha, a gente vai ter melhor noção sobre isso. E uma outra habilidade que está relacionada lá é a questão da identificar as funções dos produtos do sensoriamento remoto como meios para a realização de geoprocessamento e da produção cartográfica. Caso não dê tempo de trabalhar todas essas questões, eu lembro que na aula, na semana que vem, nós teremos uma outra aula também que vai ser uma continuidade dessa, tá? Então, não se preocupe se a gente tem todo que está aí na apresentação de hoje. Vai ter uma outra aula que vai ser a continuação dessa, tá? Bom, então, a primeira questão lá, se vocês já ouviram falar em sensoramento remoto, né? Essa é a pergunta disparadora aqui que a gente quer fazer com vocês, né? E seria interessante vocês entrarem no chat, né? E colocarem aí pra gente ter uma ideia, né? Qual é o conhecimento prévio que vocês têm sobre sensoriamento remoto e quais produtos de sensoriamento remoto você já utilizou, né? Se você conseguiu identificar que aquilo que você utilizou ou nas aulas de geografia ou na mídia mesmo, se aquilo lá faz parte se são produtos do sensoriamento remoto, tá? Então, vamos escrevendo aí no chat, a gente vai tendo esse retorno, esse feedback de vocês, tá? Bom, e eu já vou dar um retorno do que é o sensoriamento remoto, tá? O sensoriamento remoto é a arte, né, ciência de obtenção de informações sobre um objeto sem contato físico com ele, né? É a tecnologia científica que pode ser usada para medir e monitorar importantes características, né, geofísicas e atividades humanas. Tá? Então, é uma técnica de obter informações remotamente, né? O nome já está falando, né? Sensoriamento remoto. Bom, só que a gente não pode falar de sensoriamento remoto sem antes fazer um breve histórico da fotografia, né? Porque Agora de fone não dá pra me ouvir nada. remoto importante, né? E a gente não consegue falar da história da fotografia sem o IEPSI, né?
gostam de falar assim que o Niepce inventou a fotografia, né? Na verdade, em ciências, a gente não pode atribuir a invenção a uma única pessoa, né? Tudo bem, o Niepce conseguiu fixar a imagem numa chapa de prata, esse é o feito dele, né? Mas, antes disso, por exemplo, teria que ter inventado a câmara escura, né? A câmara escura era utilizada na época do Leonardo da Vinci. Os pintores daquela época já utilizavam a câmara escura, né? Um ambiente escuro onde tem um único ponto lá de entrada de luz, né? E na parede oposta a essa entrada de luz se forma uma imagem, né? Invertida. Os pintores da época utilizavam para fazer os rascunhos das obras, né? Então, desde aquela época a fotografia já começou a ser as invenções da produção da fotografia já começaram a ser percebidas por várias pessoas, né? Então perceberam que a prata tinha essa característica, né, de se alterar com a questão da luz, né? O Niepce teve o mérito dele, lógico que ele conseguiu fixar a primeira foto, essa chapa de prata que está aí na imagem para vocês, né? E o lado seguinte é uma imagem escaneada e tratada para aparecer mais ou menos a imagem, que é, na verdade, a janela do quarto dele. Nesses momentos de quarentena, né? Eu tô tirando várias fotos da janela lá de casa, né? E Epsi também fez a mesma coisa. Então, tem momentos importantes para a gente descobrir dons e outras questões, né? Outro desenvolvimento da fotografia bem importante também foi o Daguerre. Ele teve o mérito dele de fazer simplificando assim, a primeira máquina fotográfica, né? Da daguerreotipo. Então, em 1839, né? O governo francês comprou os direitos, né, dessa invenção e tornou essa invenção pública, né? Então, a partir daquele momento lá todo mundo podia desenvolver outros equipamentos, né, fotográficos, né? Isso deu um salto muito grande no desenvolvimento da fotografia, tá? E lógico que percebendo essa invenção muito importante, né? Em 1840 já havia recomendações de uso de fotografias para levantamentos topográficos, né? Então, o pessoal conseguiu perceber que a fotografia era um instrumento muito importante para fazer mapeamento, né? Levantamentos do território, né? Em 1558, o Corpo de Engenharia da França utilizava fotografias tomadas de balões para fazer esses levantamentos topográficos, né? A gente tem uma imagem aqui, ó, dessas primeiras fotografias aéreas, né? Para quem está trabalhando com mapeamento, é um instrumento muito rico, né? Você consegue ter uma ideia, uma noção lá de como está o arruamento aí, ó, dessa cidade, né? Então, um instrumento muito importante para isso, né? Agora, vocês acham que o drone é uma invenção muito moderna, né? Dá uma olhada aí, ó. Em 1903, foi desenvolvida uma câmera fotográfica que tinha aproximadamente 70 gramas, que o pessoal colocava lá em pombos, né? E os pombos realizavam essas fotografias aéreas. Inclusive, esses pombos com essas câmeras fotográficas, eles foram utilizados nas guerras, né? Para espionagem. Então, entrava um espião lá com um pombo escondido no território inimigo, soltava o pombo lá, e o pombo tem a característica de voltar pro pombal lá, onde ele vive, né? E ao voltar, né, essa câmera tinha um mecanismo de corda, né? E a cada tempo ela ia tirando uma foto. Quando eles revelavam o filme dessa foto, você tinha lá informações sobre o território do seu inimigo, né? Então, drone não é uma invenção moderna, né? Vocês podem ver aí. E, então, como eu falei para vocês, teve essa questão do uso militar, né? E o professor, que é professor de geografia raiz, né? A professora Rosana Aranha lá de Itu, uma professora raiz, a professora Milena é uma professora raiz de geografia, que eu sei, né? Se o seu professor é um professor de geografia raiz, certamente ele já deve ter falado a seguinte frase: que a geografia, antes de mais nada, serve para fazer a guerra, né? Porque a geografia é uma, né, das ciências lá que tenta estudar o território, e conhecer o território é muito importante se
você quer, por exemplo, invadir o território do seu inimigo. Tem que conhecer onde você está indo, né? Então, assim como a geografia é uma ciência que serve para fazer a guerra, né? A questão do sensoriamento remoto, ele tem um desenvolvimento muito grande nos momentos de guerra, né? Infelizmente, né? Mas as grandes invenções se dão nesses momentos de necessidade, né? De necessidade. Então, desenvolvimento do avião, desenvolvimento do radar, né? Do micro-ondas, uma série de coisas que foram descobertas com a guerra, né? A gente pode usar para o bem e para o mal, logicamente. Então, mas a questão lá da utilização, né? Dessas imagens fotográficas começaram a ser montadas em balões de ar quente, né? Para ter informação 2, né? Para reconhecer o território do inimigo. Em 1909 tem início fotografias tomadas de aviões, né? Na Primeira Guerra Mundial, e o seu uso se intensificou na Segunda Guerra Mundial, ao ponto do desenvolvimento de filmes sensíveis ao infravermelho. Depois mais para frente a gente vai entender o que é isso, mas era uma maneira bem fácil e ficava bem ressaltada onde estava a camuflagem do inimigo. Então, a olho nu, né, na luz visível, aquela camuflagem não deixava que se observasse, né, que estava escondido, né, tinha uma camuflagem lá, mas a partir do momento que eu uso uma foto com infravermelho, eu consigo perceber que tem uma coisa diferente lá que não é natural, né. Então, o desenvolvimento do filme infravermelho se deu na Segunda Guerra Mundial com esse objetivo de descobrir onde estava o inimigo lá, para ele não poder se camuflar, né? E aí, então, tem o desenvolvimento da aerofotogrametria, né? Eu queria fazer um desenho aqui no Flipchart, só para vocês entenderem o que é isso. Então, fotografias, a aerofotogrametria, como o nome já diz, né? A gente está falando de fotografias tomadas de um avião, né? E que eu posso fazer medidas, daí o nome grametria, consigo fazer medidas. E por que eu consigo fazer medidas, né? Vamos supor que está o terreno aqui, eu sou ótimo para desenhar, me desculpe, tá? Mas eu vou fazer o meu melhor aqui. Aqui eu tenho um avião, né? Eu instalo uma câmera fotográfica num avião. Para o pessoal que é novo aí, nunca viu filme fotográfico, né? A gente está acostumado a usar um filme de 35 milímetros, né? O filme fotográfico para fotografia aérea, ele tem 23 centímetros. Imagina um rolo com 23 centímetros de filme, tá? Isso para diminuir as distorções quando você vai ampliar. Na verdade, você não vai ampliar, você vai revelar um papel fotográfico essa fotografia, porque se você ampliar, você tem distorções também, tá? Então, o avião tá lá com essa câmera fotográfica, tira uma foto lá do terreno, né? Anda mais um pouquinho aqui, e ele tira uma outra foto do terreno aqui, tá? Então, vocês percebam que tem uma parte do terreno aqui que está aparecendo nessa fotografia e nessa fotografia. Por que que isso acontece? Por uma coisa chamada estereoscopia, tá? Quando eu estou em sala de aula, eu costumo falar para os meus alunos fazerem o seguinte exercício. Observem um ponto aí na casa de vocês e cubram esse ponto com o dedo e fechem um olho. E sem mudar o dedo de posição, troquem o olho que vocês estão observando. Se vocês fizerem isso, né, vocês vão perceber que uma hora vocês enxergam aquele ponto que vocês estão cobrindo com o dedo e outra hora não. Tá? Por que que isso acontece? Porque a imagem que é formada na nossa cabeça, ela vem de dois ângulos diferentes. E ao juntar essas duas imagens, né, a gente consegue enxergar em 3D. Por isso que eu tenho um óculos quando eu vou ao cinema 3D, porque com um olho eu enxergo uma imagem que está sendo projetada, com outro olho eu enxergo outra imagem que foi captada de um ângulo diferente, tá? Então, é importante que as fotos aconteçam isso, tá? Para ter essa estereoscopia. Em alguns satélites, a gente tem a estereoscopia também, imagem estereoscópica, tá? Então, era esse o desenho que eu queria falar. E mais uma coisa, grametria, eu consigo fazer medidas porque eu sei a distância entre a lente e o filme, ou caso no sensor, né, mais moderno hoje, e a altura que está lá o avião.
e com isso eu consigo saber a escala da fotografia aérea, tá? E essas fotografias aéreas, elas são utilizadas para fazer mapeamento, né? Utilizadas para fazer mapeamento. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar nesse termo, né? Aerofotogrametria, que não é... A fotogrametria não é utilizada só para fazer mapeamento, tá? Então, eu posso ter estudos de fachadas de prédios históricos feita com essa técnica para eu ter uma noção real do tamanho das coisas, tá? A fotogrametria é utilizada para várias coisas. Tinha um professor que dava aula comigo na faculdade, que uma vez ele foi numa gráfica desses jornais grandes aí, porque eles precisavam alinhar a gráfica, porque cada rolo de tinta de uma cor e tinha que estar alinhado, né? Eles utilizaram as técnicas de fotogrametria para fazer esse alinhamento lá naqueles rolos, né, da imprensa. Deixa eu seguir aqui. Fotografias tiradas por satélite. Aí, fotografias tiradas por satélites está em destaque aí porque a gente não pode confundir fotografias e imagens de satélite, tá? Fotografia, né, eu preciso lá ter o filme, revelar esse filme, ampliar o filme, né? E uma imagem de satélite, ela é obtida por um outro processo, né? Não tem o filme, nem nenhuma questão envolvida lá com a fotografia. Mas nessa época aí, satélites levavam filmes fotográficos, né? O pessoal lá tirava foto e recuperava o filme. Então, eles tinham fotografias, né, de satélite, mas tiradas do satélite com filme, e não imagens produzidas por satélite, tá? A gente tem essa diferença aí desses dois conceitos, tá? E lógico que era, na época, né, não estava desenvolvida a imagem, não estava desenvolvida a qualidade da imagem, não permitia que se fizesse espionagem, já que a gente está falando numa função militar, né? E as fotografias tinham uma maior resolução, permitia saber mais detalhes lá do terreno. Então, também teve um incentivo para construções de satélites meteorológicos nessa época, né, de recursos terrestres. A gente teve o lançamento do primeiro satélite meteorológico, o Quirós, em 1970. Isso revolucionou a ciência meteorológica, porque até então não se tinha noção de quão as massas de ar estavam todas interligadas, né, e a gente conseguiu ver isso pela primeira vez nessa época. Então, revolucionou a ciência atmosférica, né? Aí, em 72, foi lançado esse Hertz-1, que é hoje em dia denominado lá os satélites da família Landsat, né, que a gente tem várias informações disponíveis aí na internet sobre ele. Em 73, o Brasil começou a receber essas imagens do Landsat, um termo de cooperação lá, né, com o Brasil. E na década de 80, também um termo de cooperação entre Brasil e China lançou esse Cybers, que a gente vai ver um vídeo que fala sobre esse satélite, um satélite produzido no Brasil, tecnologia brasileira, né? E a China ajuda a gente a colocar o satélite em órbita, porque infelizmente a gente não domina essa tecnologia, que nenhum país do mundo vai ensinar como é que faz um lançamento de satélite, tá? Porque é uma questão de segurança nacional. Se a gente quiser descobrir isso, vai ter que ser por meios próprios, pelo desenvolvimento da ciência aqui no Brasil, né? A gente chegou perto lá pelo VLS, né? Mas ele explodiu quando estavam fazendo os testes de lançamento lá. E o problema é que ele matou a maioria dos cientistas que estavam quase sabendo como que faria, né, para lançar. Infelizmente isso aconteceu. Então, até a gente formar novos profissionais gabaritados lá, né? Gabaritados que eu falo mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Para conseguir tocar de novo o programa vai demorar um tempo. A gente depende de outros países para lançar satélite, né? Bom, falando agora de sensoriamento remoto, né? A gente tem lá, ele tem uma base lá que é uma fonte de energia, né? Como que essa fonte de energia vai ser refletida pela superfície da Terra, né? E a gente tem, então, essas fontes naturais e artificiais. A principal fonte lá do sensoriamento remoto é a luz solar, né? E as artificiais, por exemplo, se eu emito um sinal de um radar e pego o eco desse radar, né, também faz parte do sensoriamento remoto, tá? Então eu tenho os sensores passivos, que seria esse aí da luz solar, e os sensores ativos. Emito uma onda e capto a assinatura dessa onda, né? Por exemplo, o radar.
Uma outra coisa importante também sobre os princípios lá do sensoramento remoto é a questão do espectro eletromagnético, né? O que é o espectro eletromagnético, né? É toda a região lá, que as ondas fazem. Acho que eu vou mostrar aqui o princípio, né? A gente tem todo o espectro eletromagnético aí, tá? Então a gente só enxerga esse pequeno pedacinho aí que está colorido, tá? Que é a luz visível. Mas a gente tem acima do vermelho lá o infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, né? E o ultravioleta, abaixo do violeta, né? O ultravioleta, o raio-x e o raio gama. A gente só consegue enxergar essa pequena porção aí do espectro eletromagnético, tá? Isso é importante quando a gente for falar dos sensores do satélite. Muito bem, então os objetos, né, ao receber essa onda eletromagnética, elas vão se comportar de maneiras diferentes, tá? Então a vegetação vai se comportar, vai refletir aquela energia de uma maneira, a água, o solo exposto, né? Então a gente consegue perceber, né, que cada material desse tem um comportamento diferente com relação à interação dessa energia. Isso a gente chama de assinatura espectral, né? Então essa assinatura espectral é utilizada para a gente descobrir coisas sobre o que a gente está imaginando lá, né? Então eu consigo saber qual é o tipo da vegetação, qual é a espécie da vegetação, porque vão ter assinaturas diferentes com aquela energia que ele está recebendo, né? Consigo saber se é água, se é solo exposto, né? É uma série de questões que são feitas com essas imagens de satélite, né? Essa interação, essa assinatura espectral. Consigo saber se tem alguma praga numa plantação, por exemplo, né? Então, uma ferramenta muito utilizada no sensoramento remoto. Então, lógico, quando a gente fala de sensoramento remoto, já vem a imagem de satélite, já vem à nossa cabeça a imagem de satélite, né? Porque, é lógico, é a plataforma mais utilizada mesmo, é a melhor plataforma. Não vão ter interferências, o satélite vai estar lá em órbita, né? Se eu colocar o sensor num avião, vou ter que voar esse avião, vou ter que abastecer esse avião, vou ter que fazer manutenção do avião, e eu lanço um satélite e ele fica lá por mais tempo, em órbita, né? Que cobre uma área maior lá da superfície. Então, hoje em dia, as maiores plataformas, né? As plataformas mais utilizadas de sensoriamento remoto são os satélites, indiscutivelmente, tá? E aí, quando a gente fala de sensoriamento remoto, de satélites, né? Outros conceitos aqui que eu queria falar com vocês, que é a questão da resolução, né? Resolução que a gente está acostumado lá em comprar câmeras fotográficas com resolução megapixel, 10 megapixels, 20 megapixels, né? Quando a gente fala em resolução aqui é um pouquinho diferente, tá? Então, uma das coisas lá, né, que, por exemplo, se você trabalha com algum órgão e quer fazer a questão do desmatamento, quer saber quanto que está sendo desmatado através das imagens de satélite, né? Eu preciso saber lá da resolução espacial, né, que é isso que está na tela, né? O que seria essa resolução espacial? Essa resolução espacial é uma relação entre o pixel, né? O pixel é o menor elemento lá que forma a imagem, tá? Um pixel. De altura. Né? E uma imagem de satélite é formada de vários pixels. Então, essa relação, a resolução espacial é quanto esse pixel representa no terreno, realmente o quanto que ele vai estar representando no terreno. Então, vamos dar um exemplo assim, se eu tenho um satélite com uma resolução espacial de 40 metros, significa que aquela informação daquele pixel vai se referir a uma área de 40 metros no terreno, tá? Então, imagine o seguinte, você está lá na sua sala de aula, e tem lá os indivíduos na sala de aula, né? Cada um é diferente, né? E eu tenho uma imagem que representa a sala de aula inteira, né? Lógico que isso vai ser feita uma média e esse valor vai ser representado, né? Uma imagem de 40 metros, por exemplo, de resolução. Agora, se eu tenho uma imagem, por exemplo, de 1 metro de resolução, se eu fizer essa imagem da sala lá, eu vou conseguir perceber diferenças dentro da sala, né? Porque eu consigo observar objetos menores, né? Então, a resolução espacial das imagens de satélite é isso. Até que tamanho de objeto eu consigo
observar. Imagem de satélite com 40 metros de resolução espacial, eu só vou conseguir observar objetos maiores de 40 metros. Imagens de satélite com resolução espacial com valores, né, de 1 metro, vou conseguir observar objetos de 1 metro, né, de tamanho lá. Então, tem mais detalhes daquele espaço que eu estou mapeando, né? E lógico que, como é uma tecnologia militar, as altas resoluções, coisas de centímetro, isso não está disponível para o público em geral, né? Então, eles não vão liberar uma imagem que você tem muito detalhe, que você pode usar isso contra eles, né? Quem detém a tecnologia, tá? Então, resolução espacial é isso, essa relação do pixel com o terreno, tá? Uma outra coisa também que é importante é a resolução temporal, tá? Então, como eu falei para vocês lá, se eu estou comprando uma imagem de satélite, se eu estou fazendo um trabalho científico com uma imagem de satélite, essa resolução temporal fala de quanto em quanto tempo o mesmo lugar lá do espaço, né? O mesmo lugar da superfície terrestre, vai ter uma nova imagem. Então, o satélite pode passar, fazer uma imagem, e só vai passar daqui uma semana. Quer dizer, então a resolução espacial, a resolução temporal desse satélite é de 7 em 7 dias. É o quanto tempo ele demora para fazer uma imagem de novo, naquele mesmo lugar, né? E aí tem vários usos. Se eu estou trabalhando com espionagem, por exemplo, é interessante ter um satélite desse, porque eu consigo cobrir todo o globo, né? Ele fica fazendo imagem lá, daqui 7 dias eu tenho de novo uma imagem de um determinado lugar. Agora, se eu estou trabalhando com, por exemplo, uma imagem que está trabalhando com meteorologia, por exemplo, não faz sentido eu ter uma imagem, tá chegando uma frente fria, só vou saber de novo onde está a frente fria daqui 7 dias. Não faz sentido isso, tá? Então, a gente também fala das órbitas dos satélites, né? Então, existem órbitas, né, que esses satélites estão cobrindo toda a superfície terrestre. Existem órbitas geoestacionárias, que é mais adequada lá para a imagem lá que está trabalhando com a questão da climatologia. O satélite fica parado, né, em relação à superfície da Terra. Está girando na mesma velocidade da superfície terrestre, aparentemente ele está no mesmo lugar. E, então eu consigo sempre imagem do mesmo lugar, né? Então tem essa questão aí, tá? Uma outra questão também é a resolução espectral, né? Vocês lembram quando eu falei para vocês lá do espectro eletromagnético, né? Essa resolução espectral é o que o satélite consegue enxergar daquele espectro. O super-homem, ele enxerga em raio-x, então a resolução espectral do olho do super-homem é raio-x, tá? Da mesma maneira, o satélite tem diferentes resoluções espectrais, tá? Tem satélites que enxergam infravermelho, né? Tem satélites que enxergam o visível, tá? Ou todas as coisas juntos, né? Com vários sensores lá. E isso, lembra que eu falei para vocês da assinatura espectral? Cada objeto vai ter uma relação, né, com cada tipo de onda lá que ele está se relacionando, né? Então é importante para fazer essas imagens de satélite, tá? Aí a gente tem uma questão também que está associado ao número de informação que tem em cada pixel. Então, se eu tiver uma imagem de 10 pixels, eu vou ter mais informação, mais valores lá que vão ficar registrados, né, do que, por exemplo, uma imagem de 8 bits, tá? Então, isso daí é a resolução radiométrica do satélite, tá? Então, só para ter uma ideia, assim, a gente consegue sintetizar mais ou menos o que eu falei, tem esse programa Cybers que eu falei para você, que é da China com o Brasil, tá? Então, tem um vídeo lá no INPE que eu gostaria que o pessoal passasse aí para a gente poder assistir o vídeo, tá bom? Gente, eu não faço a mínima ideia de qual é a próxima aula.
Nosso planeta iniciou o século XXI diante de imensas necessidades em todas as áreas da vida humana, que exigem soluções cada vez mais rápidas e avançadas. Os governos, instituições civis e iniciativa privada precisam unir forças para enfrentar com eficiência tamanhos desafios. Há décadas, o Brasil está atento a tal realidade. Empreendendo pesquisas científicas em inúmeras áreas, nosso país hoje participa de um reduzido número de nações que lideram a ciência e a tecnologia a serviço das necessidades humanas. Entre as nações em desenvolvimento, no Hemisfério Sul, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, é referência nas áreas da ciência espacial e da atmosfera, da observação da Terra, da engenharia e tecnologia espacial e da meteorologia. O programa CIBERS, Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres, é a concretização do Acordo de Cooperação Técnico-Científica com a China para o desenvolvimento de 5 satélites de monitoramento da Terra. Esta cooperação vem se mantendo com pleno êxito desde 1988, graças ao trabalho competente de técnicos, engenheiros e cientistas desses 2 países. No Brasil, o programa tem sido de grande importância para a qualificação da indústria nacional, contratada pelo INPE para produzir os subsistemas que estão sob a responsabilidade brasileira no desenvolvimento do satélite. 2 satélites da série CIBERS já foram lançados a partir do centro de lançamento de Taiwan, na China. O CIBERS 1 foi lançado em 1999 e operou até julho de 2003. O CIBERS 2 foi lançado em 2003 e está em operação atualmente. Até 2011 estão previstos os lançamentos de mais 3 satélites da série: o CIBERS 2B, o CIBERS 3 e o CIBERS 4. Os satélites CIBERS alimentam um valioso banco de imagens da Terra, especialmente dos territórios chinês e brasileiro. Todos esses dados visuais são de extrema utilidade para o monitoramento e observação terrestre. Atualizados diariamente, eles beneficiam governos, ciência e indústrias. Em linguagem simplificada, os satélites contêm 2 módulos. O módulo de carga útil, com equipamentos ópticos e eletrônicos, e o módulo de serviço, com os equipamentos que asseguram o suprimento de energia, telecomunicações e controle de órbita e de atitude. Fazem parte da carga útil 3 câmeras sofisticadas que são os olhos do satélite. Para garantir absoluta fidelidade na observação terrestre, elas leem diferentes regiões do espectro eletromagnético. Os satélites CIBERS também são dotados de um transponder, equipamento que coleta dados ambientais para a realização da previsão de tempo e de estudos climáticos. No CIBERS 1, 2 e 2B, um tipo de câmera foi projetado pelos engenheiros brasileiros para possibilitar a amplitude de varredura visual de até 890 km, com resolução de 260 metros. Nas versões CIBERS 3 e CIBERS 4, a câmera produzirá imagens de uma faixa com 866 km, com resolução de 73 metros. Um outro tipo de câmera foi projetado para registrar imagens com mais detalhamento para a exatidão dos estudos das condições da superfície terrestre, como identificação de queimadas e desmatamentos. Seu apontamento pode variar em até mais ou menos 32 graus, possibilitando imagens estereoscópicas para estudos comparativos. Sua resolução chega a 20 metros. Os satélites CIBERS carregam ainda o imageador que distingue faixas espectrais na região do infravermelho.
No Cibers 1 e 2, esse imageador produz imagens de uma faixa de 120 km de largura com resolução de até 80 metros. Os Cibers 3 e 4 serão equipados com câmeras imageadoras por varredura de média resolução, que produzirão imagens com até 40 metros de resolução espacial. No Ciber 2B, o imageador de infravermelho foi substituído pela câmera pancromática de alta resolução. Esta câmera experimental produzirá imagens de uma faixa de 27 km de largura com resolução de 2,7 metros em uma região espectral pancromática única. A quase 800 quilômetros de altura, o Cibers gira ao redor do planeta cerca de 14 vezes a cada dia em órbita heliosíncrona, ou seja, em sincronismo com o horário solar, cruza a linha do Equador sempre na mesma hora local. Isso permite obter as imagens sempre nas mesmas condições de luz. Para a varredura total de nosso planeta, são necessários 26 dias. As imagens produzidas pelo Cibers são recebidas pela Estação Terrena de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Além de todo o território brasileiro, são registradas imagens de vários países do continente. Todo o acervo de imagens do Brasil e da América do Sul, obtido pelo satélite, é disponibilizado gratuitamente pela internet. Dado o espírito democrático e cooperativo que norteia a parceria do Brasil com a China, é parte integrante do acordo a livre difusão de dados de interesse público. Assim, o programa Cibers tornou o nosso país o maior distribuidor de imagens de satélites do mundo. O INPE distribui diariamente cerca de 300 imagens do satélite Cibers para mais de 1.500 organizações usuárias, incluindo empresas privadas, instituições de ensino e pesquisa, organizações não governamentais e diversos setores do governo. Os benefícios resultantes do uso gratuito das imagens de satélite são inestimáveis. Os dados fornecidos a partir das imagens dos Cibers são especialmente importantes para o monitoramento das florestas tropicais, de queimadas e desastres naturais, estudos costeiros e de mudanças globais, mapeamento cartográfico e planejamento urbano, entre outros. Hoje, o programa Cibers é uma poderosa ferramenta para monitorar os imensos territórios do Brasil e da China com satélites próprios de sensoriamento remoto, consolidando uma autonomia fundamental para o desenvolvimento dos dois países. Procurei trazer um vídeo aqui, né, que falasse um pouquinho das coisas que a gente comentou aqui na sala de aula, na sala de aula, aqui no estúdio, né? Vocês viram para falar que tem resolução espacial, resolução espectral, né? Temporal também. Então agora vocês conseguem ter uma noção melhor assim do que são essas coisas, né? Um dos objetivos aqui da aula, tá? Vocês puderam perceber lá que o Brasil desenvolve tecnologia de ponta, não é? Imagine a tecnologia envolvida para fazer aqueles sistemas dos satélites, né? Quanto que a gente precisa formar cientistas, físicos, engenheiros, né? Pessoal da geografia também que trabalha com o tratamento dessas imagens, né? Toda uma cadeia de ciência só para colocar o satélite em funcionamento, né? Materiais, ciência dos materiais, né? Então, acho que a mensagem também que eu queria deixar com esse vídeo, né? E aqui no Brasil a gente tem tecnologia de ponta e vocês podem também ir para uma carreira dessa, né? O pessoal é só estudar, não tem o que fazer, não é? Se vocês estudarem, né? Vocês conseguem alcançar os seus objetivos, tá? E quem sabe um dos objetivos de vocês pode ser trabalhar com alta tecnologia, né? Na produção de satélites, né? Uma oportunidade de estar no espaço, perto do espaço, né? Então, agora eu trouxe aqui uma imagem, né? Que acho que é a imagem que vocês mais têm contato,
né, na vida de vocês, com sensoriamento remoto, que são essas imagens de satélites meteorológicos, né? Então, eu já falei para vocês que ela é geoestacionária, fica todo o tempo lá, né? Mesmo parada entre aspas, né? No mesmo lugar lá. Tem lá a mesma velocidade de rotação da Terra, por isso que aparentemente ela está parada, né? E tem algumas informações aqui, tem no cabeçalho da imagem, que a gente já consegue entender algumas coisas, tá? Então, o INMET lá é o Instituto Nacional de Meteorologia, né? Que é o dono da imagem, que é quem processou essa imagem, quem recebeu essa imagem. Outra informação que está lá chama GOES-16, que é o nome do satélite, né? Está no canal 13, no infravermelho, né? Ou vem IR ou IV, né? Infrared ou infravermelho. Quer dizer, a resolução espectral desse satélite aí que a gente está vendo é o infravermelho. O que ele está enxergando é calor, tá? Então, quanto mais branco tiver a imagem, mais frio está. Quanto mais frio está, mais altas estão as nuvens, né? Então, indiretamente aí, a gente consegue saber onde estão as nuvens, né? Mais altas, mais de tempestade, né? Que são essas nuvens mais altas, tá? Uma outra coisa que dá para ver aí no cabeçalho da imagem é a data que essa imagem foi feita, né? E aí a gente tem um horário, né? 17h20 UTC. 17h20 onde nessa imagem, né? Pode ser 17h20 horário de Brasília, horário de Lima, não é? Concordam comigo? Então esse UTC aí o apelido dele é horário Zulu, que é a hora internacional, tá? Que no caso aqui de Brasília é -3, tá? Então, eu espero ter contribuído para vocês, né? Para vocês não só fazer o exercício que está lá no caderno do aluno, né? Mas contribuído com algumas informações aí a mais, né? Que serve na vida de vocês, tá bom? Então, acho que é isso. Obrigada, professor, pela presença, pela aula maravilhosa. Tenho certeza que todos os alunos aí vão sair prontos para responder as questões do Kênio. Muito obrigada. Obrigado. Ok, gente, essa foi a aula de geografia. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Se não entendeu alguma coisa, galera, deixe aí nos comentários, ok? Eu vou passar um vídeo explicando o que eu entendi e que possa ajudar vocês. É isso aí. Beijos!